Oi pessoal, com o intuito de ter acesso a maiores informações sobre as pesquisas da UFO, a Diretoria de Pesquisa, a DIRP, mudou o formato de apresentação de propostas de iniciação científica exigido nos editais de convocação. Agora, em vez de anexar o projeto de pesquisa em formato livre definido pelos pesquisadores, deverá ser anexada uma proposta de atividade de pesquisa conforme modelo disponibilizado junto aos editais. Essa mudança se dá também para que a universidade fique em sintonia com as agências de fomento, como a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG, e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, que já utilizam dessas novas informações que serão demandadas a partir de agora. Para vocês entenderem um pouco melhor o que alguns itens da proposta estão solicitando, alguns pesquisadores e especialistas da área explicaram um pouco do que deverá ser preenchido. Então, confere aí. Uma pesquisa com viés tecnológico é aquela voltada para a inovação. A inovação, por sua vez, pressupõe um resultado em forma de produto ou processo que seja totalmente novo ou significativamente melhorado, de forma a trazer efetivos ganhos de qualidade ou desempenho para esse produto ou esse processo. Um processo para a produção de determinado produto, cuja pesquisa desenvolve uma nova forma de produzi-lo, com menor custo ou menor impacto ambiental, agregando novas funcionalidades, ou um projeto de novos equipamentos que utilizem inteligência artificial, são exemplos claros de viés tecnológico. Isso significa que a pesquisa busca obter um resultado com aplicação prática, passível de uso e de distribuição no mercado. Quanto à TRL da pesquisa, relaciona-se a uma escala que informa o grau de maturidade em que se encontra essa pesquisa. Vemos que o TRL1 corresponde às ideias iniciais, já TRL9 seria o produto no mercado. Entre esses níveis existem os intermediários, que se referem à pesquisa laboratorial, produção de protótipo, produção em ambiente relevante, escalabilidade da produção e produção no ambiente real. O item 4.1 trata do resumo. Em até 300 palavras, você deve apresentar a essência do seu projeto, de uma forma bem clara, objetiva, para que o leitor, avaliador, compreenda bem. Bom, o resumo, ele deve ter, de forma geral, um contexto, que seria a apresentação, de onde partiu a ideia do seu projeto, o problema que você vai investigar, o objetivo geral, a metodologia a ser empregada e as considerações finais. Este item perfaz 15% do total da avaliação do seu projeto. Outro item de grande importância na avaliação da sua proposta é o item 4.2. Neste item, você deve apresentar e destacar o problema abordado no seu projeto. Apresente em até 250 palavras a pergunta ou a hipótese principal que será investigada. Este item perfaz 20% do total da avaliação do seu projeto. O item das 3 referências é um item extremamente importante, porque é ele que vai dar fundamentação para a proposta. Então, não basta jogar 3 referências de forma aleatória, pelo contrário, a gente tem que colocar 3 referências que são atuais, relevantes, de preferência artigo, mas que também elas têm uma ligação direta com o trabalho. Então, dentro desse limite de palavras que a gente tem nesse item, a gente tem que listar essas 3 referências de forma com que o revisor consiga encontrar essas referências. Então, às vezes, colocando mais detalhes ou colocando um link para as referências. E a gente precisa fazer a conexão. Então, a proposta, o trabalho X desenvolveu um método, o trabalho Y aplicou outro método para uma aplicação que a gente gostaria de aplicar, e o Z foi o trabalho anterior desenvolvido pelo grupo. Então agora, juntando essas ideias, a minha proposta é usar o método do X com aplicação em Y, dando continuidade com o meu trabalho desenvolvido em Z. Então, com isso a gente amarra todas as referências
a gente conecta com o trabalho e, sendo todas elas atuais e relevantes, eu consigo fechar esse item de forma ideal. O item 4.4 se refere à metodologia ou às metodologias que serão empregadas para o desenvolvimento da proposta. Isto é, quais são as estratégias experimentais, no caso de trabalhos práticos, ou as abordagens teórico-metodológicas, no caso de trabalhos teóricos, que serão adotadas para a obtenção da resposta ao problema que foi abordado no item 4.2 deste mesmo formulário. Este campo corresponde a 20% da pontuação total do projeto e possui um espaço de preenchimento de aproximadamente 2 páginas de um documento de texto, até 500 palavras. Portanto, pessoal, é importante para uma boa avaliação do projeto descrever de forma bem clara e objetiva quais são as características principais dos métodos ou do método que permitirão alcançar os objetivos propostos. No item 4.5, o que deve ser colocado são as possíveis metas de produção intelectual e ou tecnológica do projeto com a participação do estudante. Então, aqui, vocês podem colocar, por exemplo, apresentação de artigos em congresso, submissão de artigos para revista, publicação de capítulos de livro, patentes, apresentações artísticas, dentre outras possibilidades. O que vocês devem observar é que essas metas, elas devem ter a descrição. Então, vamos pensar aqui na submissão de artigos para revista, né? Então, vocês colocam lá submissão de artigos para revista, quantas submissões vocês acreditam que vão fazer e qual o prazo para conclusão dessa meta. Lembrando que o prazo máximo para a conclusão da meta é também o prazo máximo de finalização do projeto. Então, esse item é bastante tranquilo, eu acredito que vocês não terão nenhuma dificuldade em preenchê-lo. Vou apresentar para vocês o item 4.6. Nesse item, vocês devem responder a 3 perguntas. Por que seria importante a UF e agências de fomento financiar essa proposta de atividade de pesquisa? Aqui você deve deixar bem claro qual a relação desse projeto com a missão da instituição, com a missão das agências de fomento. Como se dará essa interação entre o seu projeto e a missão da instituição financiadora. Qual a importância, relevância da proposta? Aqui você vai justificar a importância desse estudo, a importância dessa pesquisa. E a última pergunta, e quais serão os possíveis impactos no âmbito científico, tecnológico, social, ambiental e econômico nas atividades da UFO? Aqui você deve descrever qual é a contribuição da pesquisa que vai ser gerada após os resultados serem concluídos. Qual é a contribuição que o seu trabalho vai dar institucionalmente, né? No aspecto institucional, mas também nos aspectos científico, tecnológico e social. Qual é o avanço na fronteira do conhecimento que esse projeto trará? E também você deve levar em consideração que o preenchimento desse item ele é de até 500 palavras e será avaliado em 20 pontos. No que se refere ao item 5, recursos financeiros previstos, é importante lembrar que, primeiro, em alguma medida, toda pesquisa envolve algum tipo de financiamento, seja ele particular ou público. Em sentido mais amplo, inclusive, podemos dizer que ao utilizar os laboratórios ou mesmo as bibliotecas da universidade, sua pesquisa contou com o apoio dessa instituição pública, não é mesmo? Portanto, mesmo que sua pesquisa seja voluntária, ou seja, PIVIC, ainda assim você deverá preencher esse item a partir de sua realidade. Em segundo lugar, cabe destacar ainda que os itens descritos e pormenorizados neste item, tais como bolsas, materiais de consumo ou permanentes e serviços de terceiros, por exemplo, não serão financiados por nossos editais, tampouco serão utilizados como critério avaliativo. No entanto, ao solicitarmos esse tipo de dados, estamos buscando, de fato, uma maior e melhor capacidade de levantamento e gestão de dados no que diz respeito à iniciação científica dessa universidade. Afinal, quanto mais informações obtivermos acerca de nossa própria produção acadêmico-científica, mais a diretoria de pesquisa seguirá se mantendo na direção de formar pesquisadores competitivos no cenário nacional e mesmo internacional.
Olá, eu estou aqui para falar sobre o item 6, Plano de Divulgação Científica. Esse item pede para vocês descreverem as formas que serão utilizadas para fazer a divulgação do trabalho para a comunidade científica nacional e internacional, bem como para o público em geral. Bom, quando nós divulgamos as nossas pesquisas para a nossa comunidade científica, geralmente nós fazemos isso por meio de artigos, comunicação oral, apresentação de pôsteres e outras modalidades acadêmicas. Já para fazer divulgação científica para a sociedade em geral, para a comunidade de fora das universidades, dos institutos de pesquisa, nós precisamos pensar em formas de chegar até essas pessoas e em uma linguagem mais acessível. Muitos exemplos vêm da comunicação, como a publicação de matérias jornalísticas em sites, na televisão, ou também a divulgação dos conteúdos em perfis nas redes sociais. E também tem outras formas, como os eventos não acadêmicos, como feiras em praças, nas ruas, rodas de conversas com associações, bate-papo em bares. Tem vários formatos de se fazer divulgação científica. Usem a criatividade e tenham em mente o interesse público. A alteração para a proposta de atividade aconteceu a partir do primeiro edital lançado pela DIRP neste ano. Com as explicações dos pesquisadores, fica mais fácil participar dos editais de iniciação científica da UFO. Qualquer dúvida, basta enviar um e-mail para iniciaçãocientifica@propp.ufo.br. Até mais!